Bom, a gente falou aí da crise hídrica, com o governo pedindo apoio à economia e o recorde de arrecadação para o mês de julho. Vamos ao vivo até Brasília com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Professor, dinheiro tem, está faltando é água para gerar energia. Qual a saída dessa crise? O governo tem como manter o crescimento econômico com essa crise hídrica aí? Boa tarde. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente está sendo, no Brasil, vítima do sucesso, né? Agora que a economia está querendo retomar, né? Está em plena retomada econômica, aí surge essa crise hídrica justamente para conter os gastos com energia. Agora, por outro lado, Braga, né? Eu não preciso nem falar dos recordes fiscais que já foram mencionados no VT, né? Eles são um claro comprovante, né? Um indicador dessa retomada econômica. Agora, olhando numa outra perspectiva, a questão da economia de energia é sempre uma coisa boa, independente de estar em crise hídrica ou não, porque o mundo está passando por todo esse momento, né, essa mudança climática, então é importante realmente se consumir menos energia. Esse programa do governo ele é fundamental porque ele estimula justamente os médios e grandes produtores e consumidores de energia, especialmente o pessoal da área industrial, para que eles adotem algumas políticas, né? Tentem mudar o horário de pico, começar talvez o expediente um pouco mais cedo, terminar um pouco mais tarde e fazer alternâncias. Então, cada um desses consumidores, a ideia é que ele ofereça algum tipo de economia, né? Em torno de 5 megawatts pelo menos, né? E que também ofereça períodos, né? Que ele deseja reduzir o consumo e que ele estaria disposto a aumentar o seu consumo para equilibrar e acabar com o problema do pico. O problema sempre é o consumo no horário de pico, porque você tem que estar com todo o sistema pronto para receber esse aumento da demanda, que é, por exemplo, na hora das 7, né, no horário que o pessoal chega em casa, vai tomar banho e tal, todo esse consumo, ele acaba forçando muito o sistema energético. Embora essas medidas do governo ainda não sejam voltadas para as residências, que deve ser o próximo passo. Agora, professor, a partir do momento em que eu peço para a indústria, olha, reduz aí um pouquinho o consumo de energia, ele vai reduzir o consumo de energia, provavelmente, não sei, se eu estiver errado, o senhor me fala, reduzindo a produção. Reduzindo a produção, ele vai pagar menos imposto. Não é complicada essa conta? Sim, mas não é essa a ideia. A ideia é que não é que a indústria deixe de produzir, Braga, é que ela alterne os horários. Então, o horário de pico da indústria ele é muito concentrado, né? Então, justamente por isso é que a ideia do governo, e essa ideia ela é positiva, né? É você talvez expandir o horário de funcionamento para que você tenha um turno noturno quando você não tem, por exemplo, né? E começar um pouco mais cedo, porque você escapa dos gargalos, que são justamente aqueles momentos de pico. Então, a ideia não é reduzir a produção, é reduzir o consumo de energia fugindo desses horários de pico, né? O grande gargalo é o horário de pico, porque você obriga todo o sistema energético a funcionar como se ele estivesse no horário de pico. Então, quando você consegue reduzir o horário de pico, então você distribui o consumo de uma maneira mais equilibrada. Então, é um desafio, eu concordo contigo. Como manter ou aumentar a produção e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia. É muito difícil, mas é possível. Tranquilo. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. A gente se vê amanhã, tá bom? Até lá. Um abraço.